Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o seu nome, por mais uma vez nos conceder a oportunidade de juntos refletirmos um pouco a respeito da sua palavra. Eu estou aqui com a Bíblia aberta diante de mim, mas porém nem sei aonde falarei, porém estou aqui com ela, está até fechada. Eu desejo a todos uma boa virada de 2019 para 2020, que todos possam passar bem, com saúde, com paz, com alegria e com sucesso em todos os seus propósitos. Bom, pessoal, tem um tempinho que eu não posto nenhum vídeo. Esses dias de festas para minha família é algo que preocupa, porém eu tenho um irmão que ele é dado à bebida, ele é viciado, posso dizer assim, ele é dependente disso. O cara só pensa em farra, e gerando assim sobre mim e sobre os demais preocupação, porque bebe, perde o controle, e aí acaba se metendo em confusão, da qual nos traz preocupação. E por conta disso eu tenho me ausentado um pouco aqui para tentar ser mais próximo possível, para tentar ter o controle da situação, para que algo pior não venha a acontecer. Então peço que vocês compreendam essa minha ausência, mas assim que tudo se normalizar, voltarei com mais frequência a editar vídeos. Mas no momento agora eu tenho lutado contra a carne de um irmão biológico que tem demonstrado fraqueza e tem cedido às suas tentações, aos seus próprios desejos. E se eu fosse um religioso pentecostal, eu diria que o diabo está sobre ele, que ele estaria sob domínio de Satanás. A única coisa que está sobre ele, dominando, reinando sobre ele, é a própria carne, satisfazendo a si mesma, não deixando com que ele venha a satisfazer a vontade do Pai, que é Espírito. Então eu queria refletir com vocês a respeito, nem sei se eu abro a Bíblia, talvez a gente fique aqui só num diálogo. Eu estava conversando com outro irmão meu, que nós somos 6, um desapareceu, uma faleceu, e hoje somos 6. Estava conversando com um deles e pensando ali sobre o que Pedro, quando foi indagado pelos fariseus a respeito de se o Cristo dava ou não, pagava ou não imposto. Aí Pedro recorreu até Jesus e perguntou. Aí Jesus disse: olha, vai lá, pega lá o primeiro peixe, abre a boca, tira a dracma e entrega. Ou seja, dá a César o que é de César. O que havia qual era a figura estampada na moeda? Era a esfinge de César. E aonde estava estampada a esfinge de César? Na moeda, dinheiro. E aí Cristo falou para Pedro: dai a César o que é de César, dá ao homem o que o homem quer. O que o homem quer é dinheiro, poder, status. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aí eu pergunto a você: o que Deus te concedeu? Vida. E Ele te concedeu vida para que você viva essa vida com alegria na sua presença, em obediência e submissão total à sua vontade. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, são coisas distintas. São coisas distintas. César quer dinheiro e Deus quer a sua vida voltada para a obediência do propósito que Ele estabeleceu para você e para mim. Ele deseja que eu e você vivamos a vida que Ele nos deu de acordo com a sua vontade, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, exortando, carregando os fardos uns dos outros. E César?
César quer o dinheiro que eu e você temos. César representa o governo. O Império Romano era o governo que impôs tributo, imposto sobre o povo. O governo impõe imposto sobre o povo. E o povo paga o tributo que o governo estabeleceu sobre nós. Nós pagamos os tributos que o governo estabeleceu sobre nós, para que o governo possa assim realizar as obras que precisam ser feitas. Só que a gente não vê isso acontecer. O dinheiro do qual é arrecadado por meio dos tributos, dos impostos, seria destinado para educação, segurança, lazer, educação, segurança, saúde, moradia e outras coisas mais. Outros benefícios mais que o governo teria que repassar ao povo, que nem isso eles fazem. Então, é com esse intuito que os impostos são pagos, para que haja melhoria no nosso dia a dia, na saúde, na educação, em todas as áreas em que nós formos. Isso não acontece. E aí você se converte, você é uma pessoa mundana, você se converte mundana segundo a religião. Aí você se converte ao Cristo que eles oferecem lá na religião. Chega lá na religião, o Cristo que eles te apresentam quer o que César quer. Quer o que César tem direito. Dai a César o que é de César. O Deus da religião, ele deseja as mesmas coisas que César. Então eu posso dizer para você que o Deus da religião é César. Porque quando você entra lá, eles dizem: dê o seu melhor, faça um pacto. E todos os pactos, todos os compromissos que você assumir vai envolver a moeda que César queria. César queria tanto aquela moeda que ele estampou a sua foto nela. As suas fins e a figura do seu rosto estava estampada nela. E assim todos saberiam que aquela moeda era de César. Assim vive a religião, buscando os benefícios que César buscava. As moedas, as esfinges. E aí tudo bem. O Deus da religião, ele não pode fazer nada se você não contribuir. Se você não contribuir, o Deus da religião, ele está impedido. Ele está impossibilitado, porque ele carece que você seja fiel, ele carece que você oferte, dizime, seja fiel, não falte, para que a obra que não é sua, porém é dele, possa ir adiante. Não tem cabimento. Eu estava conversando com a minha esposa outro dia, porque ela está estudando as 70 semanas do livro de Daniel, a construção, alguma coisa de Daniel, não lembro o nome do estudo que ela está fazendo. Só um momento. Não está aqui não. Não está aqui não. Eu ia procurar, mas de repente vou perder tempo. Então, ela está fazendo um estudo sobre, ela veio me perguntar. Aí eu falei: olha só, havia uma profecia a respeito do povo de Daniel, havia uma promessa a se cumprir sobre aquele povo. As 70 semanas foram determinadas sobre que povo? Sobre o povo de Israel. E sobre o povo de Israel estava determinado uma repentina destruição sobre o povo de Israel. Quantos profetas foram levantados por Deus na Bíblia? Me diz se teve algum profeta destinado a qualquer uma outra nação que não seja Israel. E qual é a dificuldade que as pessoas têm para entender que o que Cristo veio fazer para se cumprir o que havia sido prometido sobre o povo de Israel. 2020 está para se iniciar.
que os seus olhos se abram e que você não seja mais enganado por esses líderes religiosos que só têm o intuito de arrecadar para si aquilo que César queria: a sua moeda, o seu ouro, a sua prata. Você acha que Deus, sendo o dono do ouro e da prata, Ele vai querer o seu pouco? E detalhe, lembra? Aí você fala: não, mas os fariseus, eles dizimavam. Tá ok, vamos ver lá o que Jesus disse. Vocês dizimam o endo, o cominho, o endro, o cominho, o hortelã, alguma coisa do tipo. Vocês dizimam estas coisas, porém negligencia a misericórdia. Ele disse: eu não quero sacrifício, misericórdia quero. Se vocês soubessem o que quero. E o que eles dizimavam? Tinha dinheiro? Tinha. E eles dizimavam o que? Eles que eram os homens da nata, os homens do dinheiro. Eles dizimavam dinheiro? Os fariseus, os sacerdotes, os homens do dinheiro, dizimavam endro, coentro, cominho e hortelã. Eles não dizimavam dinheiro, porém eles negligenciavam a misericórdia e o perdão e o amor, uma coisa do tipo. Então, conversando com a minha esposa outro dia, aí ela falou assim: você foi lá, veio cá e agora está aqui. Você é muito vulnerável, você é inconstante. Desse tipo. Eu falei: olha, quando eu saí do sistema religioso, eu fui a um extremo, não vou negar. E não tenho problema nenhum de dizer para você isso. Eu passei a assistir um canal que o cara cria um outro Deus, cria outros seres que são oponentes a Deus, que são inimigos de Deus, e que Deus luta contra esses inimigos, e que existe um dia em que eles travarão uma luta final. Porém, isso tudo serviu para me manter com uma visão bem afastada do sistema. Porém, digo para você, sai fora disso. Hoje, não há mais judeu nem grego. Por exemplo, o nome do Salvador é Yahushua. E o meu povo saberá o meu nome. Isso foi uma profecia dada lá em Isaías. Foi uma profecia dada entre os judeus. E eu não compreendia isso. Por que eu não compreendia? Porque eu ainda não havia sido revelado o Evangelho da Graça, ele ainda não havia sido revelado a mim. Porém, a minha visão, mesmo eu olhando de uma forma radical, num outro extremo, ia de contra o sistema religioso. E eu, por muitas e muitas vezes, lia, nem gostava de ler Paulo. Para ser sincero, eu nem gostava de ler os escritos de Paulo. Não gostava. Porque o sistema religioso não ensina isso. Você chega lá, Zaqueu, desce depressa, hoje convém repousar em tua casa. É Abraão, é Zaqueu, é a mulher do fluxo de sangue, é Jesus ensinando. Isso não é evangelho. Isso foi um evangelho para aquele tempo em que ele andou. E esse evangelho que Cristo divulgou enquanto ele estava presente num corpo terreno, um corpo humano, ele tinha um propósito para o povo de Israel. Por isso a Bíblia diz: veio para o que era seu, porém os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
E ele diz mais: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa do Brasil, da Espanha, da França, da Alemanha. Não, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel. E eu não sei porquê e como que eles conseguiram incutir na cabeça dos cristãos de todas as nacionalidades que Cristo veio e morreu por eles. Cristo morreu pelos judeus. E havendo morrido pelos judeus, realizando a sua obra de salvação para um povo que foi obstinado até o fim, um povo que desmereceu a sua graça, porém pela sua misericórdia foi alcançado por ela, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ele veio, morreu, resgatou aos que havia de ser resgatado da casa de Israel, e havendo feito esse resgate, ele agora convoca Paulo até o terceiro céu, e ali ele revela o evangelho que havia de ser pregado em todo o mundo. E esse evangelho que Paulo prega é o evangelho que não impõe sobre mim nem você obra alguma para que eu e você venha fazer. Porque esse evangelho que Paulo prega exalta Cristo. E a minha esposa falou isso, e eu falei: olha, vocês literalmente jogam por terra o que Cristo fez. Vocês literalmente pisa sobre o seu sacrifício, sobre a sua obra. E ela me olhou de uma forma espantada, porque ela não acredita que eu cheguei a esse ponto de estar falando tal coisas a respeito da religião. Qual seria o propósito de Deus deixar o seu trono, senão para realizar aquilo que ele, senão para cumprir e para fazer tudo aquilo quanto ele havia de fazer? Quando ele deixa o seu trono, ele se manifesta em forma de filho. Ele veio com um propósito. Ele disse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas. A luz estava no mundo, e a luz era a vida dos homens. Vamos ver isso aqui? Isso aqui eu gosto muito. É lá em João capítulo 1. A luz resplandece nas trevas. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Quando eu leio isso aqui, muitas pessoas não conseguem compreender que trevas aqui, quando eu falo trevas, quando a Bíblia se refere a trevas aqui, na mentalidade dos cristãos, as trevas aqui é o inferno, com Satanás e seus demônios, lutando contra a vida dos crentes. E os crentes que têm Cristo em si têm a luz. E a luz que eles têm nele são capazes de fazer com que as trevas não prevaleçam contra eles. É assim que eles pensam. Na verdade, trevas aqui é todo homem que não vive na presença de Deus, todo homem que não vive segundo a vontade de Deus, todo homem que não tem o Espírito de Deus dirigindo a sua vida, está em trevas. Trevas nada mais é do que a ausência de luz, e a luz era a vida dos homens.
Quem é a luz? Ele é a luz. E se você não está com ele, você está em trevas. E como é que você está em trevas? Fazendo as suas obras. Então, se você não está na luz, você está em trevas. Então, quer dizer que você está no inferno se você não está com Jesus? Não. Se você não está com Jesus, você está vivendo a sua vida por seus próprios princípios, por sua própria vontade. Porque você não se submete à vontade dele, porque a sua carne pratica as obras de trevas, pratica obras má. E as pessoas pensam aqui que trevas é um lugar, é o inferno com os seus seres malignos e o líder dele como o diabo. Na verdade, trevas aqui é a ausência de luz. E quem é a luz? Jesus. Quem é Jesus? É a luz. E ele, além de ser a luz, ele é a vida. E se eu não tenho ele, eu não tenho vida. E se eu não tenho vida, eu não estou em luz. E se eu não estou em luz, eu estou em trevas. E como é que eu estou abrindo a boca e falando? As pessoas, por isso ele disse, deixe os mortos enterrar os mortos. Sabe por que ele disse isso? Adão, ele viveu em trevas. Ele viveu na ausência da presença de Cristo. Adão, ele trouxe o reino de trevas. Disse Deus, haja luz, e houve separação entre o dia e noite. Né? Adão, ele trouxe trevas. Adão trouxe trevas e Cristo trouxe luz. Quando ele fala, deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, ele está falando para aqueles que não têm o seu espírito, que não têm ele como luz em sua vida. Mas aqui, voltando ao raciocínio, minha esposa ficou assim pensando. Eu falei, vocês pisam literalmente. Qual seria o sentido de Deus deixar o seu trono se manifestar em forma de filho, morrer na cruz, se não fosse para destruir o diabo como ele propôs fazer? Se não fosse para vencer, destruir o pecado, se não fosse para dar vida a todos quanto creem, se não fosse com esse propósito. E aí você vai na religião, eles se dizem ser povo de Deus, mas se eles pecarem, segundo eles, mas se eles errarem, eles podem perder a sua salvação. E aí eu pergunto para você, é possível perder a salvação? Se é possível, então não é pelos méritos de Cristo. Se é possível perder a salvação, então não é pelo que Cristo fez no madeiro. Se é possível, não é pelo que Cristo fez no madeiro. Porque o que ele veio fazer no madeiro foi salvar aquelas que haviam se perdido. Quem estava perdido, através do seu sacrifício, se salvou. Não nós. Nós já nascemos justificados. Porém, existe duas naturezas. Existe a natureza natural, existe a natureza humana, terrena, e a natureza espiritual. Mas existe dois vasos, um para honra e outro para desonra. Existe um vaso para honra e outro para desonra. Não foi assim que ele determinou lá em Romanos 9? Em Romanos 9, Romanos 4, Romanos 11, Romanos 9. Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, com muita longanimidade, os vasos de ira preparados para a perdição, Ele é poderoso para fazer essas coisas.
querendo Deus mostrar a sua ira com muita longanimidade, preservando os vasos de desonra para o dia da sua ira. Ele é longânimo até para aquele que vive na prática do mal. Ele é longânimo até aquele que ele criou para um dia destruir e assim mostrar o seu poder. Aqui não é o diabo, não. Aqui é Deus manifestando o que ele fez. Suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Na verdade, ele não suporta, ele suportou. Então aqui é algo que já ocorreu. E aí quando eu disse para minha esposa que ela e todo o sistema pisa no que Cristo fez, é porque o cristão, ele diz assim, você pergunta para ele, você é salvo? Ele, segundo, pela graça sou salvo. Mas tem um detalhe, eu tenho que viver em obediência, eu tenho que ser fiel nos dízimos, nas ofertas, eu tenho que ser assim, assado, tenho que jejuar, tenho que buscar no monte, tenho que uma opção de coisa. Então de que adiantou Cristo morrer? Não depende do que Cristo fez, não depende da graça, depende de como você se encontra no momento em que você partir. Porque se você partir dessa vida de uma forma em que você não estava preparado, você se perdeu. E isso segundo os religiosos. Mas é porque eles ignoram que o que Cristo fez está definido. O que ele fez é suficiente. E hoje eu só vivo debaixo dessa suficiência, não impondo nenhum esforço para conquistar a salvação que ele já conquistou para mim e pela sua graça ele me deu gratuitamente. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Não vem das obras. Aí você vê uma opção de gente no sistema religioso fazendo e acontecendo, buscando a aprovação de quem? Deus, ele não está buscando as suas obras para te aprovar. Ele te chamou para, através da sua graça, revelar a você a salvação que ele conquistou gratuitamente no madeiro. E a partir do momento em que você compreender isso, você vai se submeter à vontade de Cristo. Quer ver uma coisa? Uma pessoa que estava no sistema religioso deixou de fumar, de beber, de participar de roda de samba, de uma opção de coisa da qual ela fazia quando não fazia parte do sistema religioso. E aí essa pessoa conheceu um programa no YouTube e parou, deu atenção e viu que o que era falado era coerente, tinha base, tinha fundamento e era algo bíblico. Era a própria palavra de Deus sendo exposta ali, só que com a visão de quem está na graça, com a visão de quem usufrui das conquistas de Cristo, não de alguém que vive naquela prática de ter que pagar preço, como se o que ela fizesse fosse suficiente, como que se o que ela fizesse fosse capaz de trazer a ela justificação dos seus pecados. A única coisa que nos justifica do seu pecado, do nosso pecado, é a morte de Cristo, o seu sangue vertido no madeiro. E se não for por meio disso, estamos todos perdidos. Mas ele fez isso, e aqueles que são dele já estão garantidos. Mas não precisa ir à igreja? Não precisa. É bom congregarmos, é bom porque assim nós exercitamos a palavra e assim nós divulgamos ela entre os irmãos.
É assim nós crescemos em graça, no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Então é importante congregar, mas congregar sem o mesmo propósito que eles congregam, com o intuito de arrecadar. Que Deus é esse que depende dos recursos dos homens para poder realizar uma obra da qual Ele mesmo fez? Ele mesmo disse que ajuntaria o seu povo e faria um só rebanho e um só pastor. Tanto é que lá em 1 João diz assim, se eu não me engano é 1,27, que não haverá necessidade de que ninguém vos ensine, porque o Espírito Santo vos ensinará, a unção vos ensinará. 2019 está indo, 2020 está chegando. Tenha os seus olhos iluminados pelo Evangelho revelado a Paulo. Leia as cartas paulinas e você vai ver as conquistas de Cristo no madeiro. O que você lê antes disso? Mateus, Marcos, Lucas, João e até mesmo um pouco de Atos dos Apóstolos. São livros históricos que relatam os passos de Jesus enquanto ele estava presente no corpo do Nazareno. Porém, eu e você não fomos chamados para imitar Cristo, o Nazareno. Eu e você fomos chamados para imitar Cristo, o ressuscitado, o livre, o que não tem compromisso, o único que havia feito uma promessa de voltar. Só havia um que havia feito uma promessa de voltar. E esse que havia feito a promessa de voltar, quem era? O Filho do Homem. O Filho do Homem tinha um nome. Qual era o nome do Filho do Homem? Jesus. Esse prometeu aos judeus que eles veriam ele voltando nas nuvens do céu. Esse fez uma promessa. E o Cristo ressuscitado ao qual eu sirvo, ele não fez promessa nenhuma. O sistema religioso canta que Jesus é rei, que Jesus é soberano, que Jesus é rei dos reis. Porém eu te pergunto, como que ele é rei dos reis se ele ainda aguarda o estabelecimento do reino de Cristo? O sistema religioso ainda aguarda Cristo estabelecer o seu reino. Como ele pode ser rei dos reis se ele ainda não estabeleceu o reino segundo a religião? E aí eu digo para você, o seu reino foi estabelecido desde sua morte e ressurreição, e mais precisamente no ano 70, quando ele veio e trouxe juízo sobre Jerusalém. E ali ele derrubou o templo, porque os pactos estavam se cruzando, as alianças estavam se cruzando, a graça e a lei estavam se cruzando. Paulo ainda, ele não viveu a graça plena. Mesmo pregando a graça, Paulo não viveu a graça plena, talvez no seu finalzinho de vida. Mas Paulo, ele rapou a cabeça. Paulo participou de templo, de reuniões em templo. Paulo chegou até a batizar um ou outro. Porém, ele mesmo confessa, eu não fui chamado para batizar. Paulo, ele era ministro dos gentios. E os gentios não tinham nenhuma obrigação com as obras da lei, com as ordenanças em forma de mandamento. Os gentios eram livres, descomprometidos de qualquer obrigação para com a lei, pois a lei havia sido dada ao povo de Israel, e ao povo de Israel é que se cobraria pela sua transgressão. Se transgredirem, prestarão conta. Os gentios, eles eram livres, viviam segundo as suas próprias práticas, segundo seus próprios propósitos, seus princípios, adorando seus deuses de barro, deuses inventados pelos homens. Eles não tinham nenhum compromisso com Deus e Deus nenhum com eles.
E aí ela ficou pensando, eu falei, mas vocês pisam. Se ele não veio para fazer segundo o que está escrito, não adiantou. O homem continua perdido, o homem ainda precisa de se esforçar para alcançar a salvação que um dia Deus prometeu dar. E ele deu, porém não foi suficiente. As pessoas vivem na prática de ter que pagar preço, achando que por meio do preço que elas pagam, alcançarão a perfeição. Não, nós já somos aperfeiçoados na morte de Cristo. Nós já somos aperfeiçoados no Espírito. Ou não saber que, por exemplo, todos nós morremos juntamente com Ele. Nós não, eles lá. Nós já nascemos justificados. Nós já nascemos após as conquistas de Cristo no madeiro. E o que é que eu tenho que fazer? Aceitar. Se eu não aceito, eu estou dizendo para ele que não adiantou. E não valeu a pena. Porque ainda é necessário eu ter que fazer alguma coisa. Vamos ver um negócio aqui? Os cristãos, eles dizem que eles são salvos, que eles são filhos de Deus. Filho de todos nós somos. Que eles são salvos. Mas se eles porventura estiverem num delito qualquer que seja, eles podem perder a sua salvação. Então aonde que entra aqui? Romanos 8. Então aonde que entra isso? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E aí eu te pergunto, quando que isso se enquadra na vida de um cristão? Só quando ele acerta. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer que eu estando em Cristo Jesus eu não vou errar? Vou. Porém, há alguma condenação para mim? Não. Ele está dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque ele sabe que os que estão em Cristo Jesus errarão. Mas mesmo errando, não há nenhuma condenação contra eles. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou, não é te livrará, da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. E aí, quando eu tento explicar para minha esposa a respeito da predestinação, que aí dá nó. Porque o que me livrou da lei do pecado e da morte é a lei da vida que Cristo trouxe a mim. E o que te livrou da lei do pecado e da morte é a lei do Espírito da vida que Cristo deu a você também. O Espírito que Cristo te deu está isento de condenação. A minha carne, ela vai desejar sempre o errado, ela vai desejar sempre o oposto, ela vai desejar sempre satisfazer a si mesma. Porém, o meu espírito vai sempre desejar exaltar o meu Criador, vai sempre desejar exaltar o meu Criador. O meu espírito vai sempre desejar fazer o bem ao próximo. O meu espírito sempre vai desejar, sempre. Porém, a carne sempre vai se opor a isso, porque lá em Gálatas 5, 16 e 17 diz: o espírito luta contra a carne, e a carne contra o espírito, porque estes são opostos. E vamos ver, é importante ver. 1
Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais tem o mesmo significado de nunca mais. Nunca mais. Andai no Espírito, e nunca mais, e jamais satisfareis a vontade do diabo. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a vontade da carne. E jamais satisfareis a concupiscência da carne, desejo, vontade, concupiscência. Porque porque a carne milita contra o Espírito que Cristo te deu. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, para que Satanás, se a carne já é um grande empecilho? Eu estava pensando, as pessoas acreditam no que não está na Bíblia, mas que foi contado muitas vezes. A Bíblia, ela não conta nenhuma história de que no céu os anjos estavam em harmonia e que quando relata ali em Apocalipse, viu-se um grande sinal vermelho, a saber, um dragão. Ouviu-se um grande sinal no céu, a saber, a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e com 12 e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Aí viu-se um outro grande sinal no céu, a saber, um dragão vermelho. E aí Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou contra o... Ok? O dragão aqui representa, o dragão, a serpente e o diabo representam a mesma pessoa. Serpente porque é astuto, diabo porque acusa, levanta falso contra, e dragão vermelho porque estava cheio de ira contra aquele povo. E céu aqui é com o sentido de lugar. Elias, ele foi arrebatado ao céu. Ele não foi arrebatado para o céu. Céu no sentido de lugar. Por isso Cristo disse: vi um novo céu, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando ele se referiu isso aqui em Mateus, que céus e terra passarão, Mateus 24, né? Eu acho que é. E aí ele diz: céus e terra passarão e as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, se não me engano, 35 ou 34. Ele estava se referindo ao lugar. Esses lugares que vocês veem passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E a terra ali era Jerusalém. O céu era uma ligação que havia. O céu e a terra estavam desligados. Referencia-se a um pacto. É referência aos pactos que estavam se cruzando. E aí, quando ele diz isso, havia um pacto. Deus bradava das nuvens e o povo estava na terra. Esse pacto, essa aliança, ela passou. Deus não mais fala da nuvem com o homem. Hoje Deus habita no próprio homem. Esse novo céu e essa nova terra, esse céu e essa terra que passou, era aquele do qual foi revelado a Moisés. Era aquele do qual ele se manifestava aos profetas. Esse céu e essa terra, esse pacto antigo passou, e hoje é um novo pacto. Aí João vai e contempla lá no Apocalipse.
Vi um novo céu e uma nova terra. Vi no passado. Não é verei, eu vi e vocês verão. Se fosse assim, ele colocaria assim. Eu vi numa visão e vocês verão. Ele não fala que viu numa visão, ele diz: vi um novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. O mar representado pelo povo não mais existe, porque Deus fez dos dois povos um só. Vamos lá em Efésios. Eu acho que é Efésios. Gálatas também fala alguma coisa, Romanos, mas eu acho que é Efésios, se eu lembrar, né? Olá, eu sou o Rodrigão Soares, você Só um momento, pessoal. Escatologia Plena. Oi, irmão. Só um momentinho. Efésios. Aqui, ó. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado as paredes de separação que estavam no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. As leis dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse em ambos um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A inimizade que havia entre o homem e Deus foi destruída por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Hoje o homem não está mais em inimizade com Deus, porque ele destruiu isso. Então, qual era o sentido de Cristo ter deixado a sua glória, ter deixado o seu trono e vir morrer por uma humanidade, e a sua morte não ter sido capaz de consumar tudo aquilo que ele veio fazer? Não ter sido suficiente para que eu, somente por meio dela, seja garantido, mas que é necessário que eu faça alguma coisa para que eu garanta a minha salvação. Eles pisam no sacrifício, e eles vão continuar pisando. Outro dia eu estava assistindo uma programação, aí a pessoa não consegue soltar a mão, né? Sua mão tá presa. Aí a pessoa falou, aí o líder falou assim: as amarras que está na sua mão vai para os seus olhos. Aí a pessoa fechou os olhos e não conseguia abrir os olhos. Agora essa amarra que está nos seus olhos, na sua mão, vai para os seus ouvidos. Eu vou falar e você não vai me ouvir. Aí ele no microfone: alô, fulana, ciclana, beltrana, tá me ouvindo? E a pessoa não reagiu de maneira alguma. Isso é evangelho? É isso que você tem buscado para a sua vida como revelação de Deus? O que Deus veio revelar a você por meio das cartas de Paulo é que o que Cristo fez é suficiente, você precisa somente crer. E o próprio Cristo disse isso em João 6:29. A obra de Deus é esta, que creiais naquele a quem Ele enviou. Se você for suficientemente capaz, se você crer somente, você já está fazendo a obra de Cristo, a obra de Deus. Basta crer. Crer e colocar em prática na sua vida a bondade, a misericórdia, o amor, a fidelidade a Ele.
Mas quando eu falo de fidelidade, eu não estou falando disso aqui não, pessoal. Deus não precisa de dinheiro para fazer a sua obra crescer. Uma outra coisa. Outro dia eu estava conversando com um pessoal, ele é cristão, mas ele está afastado. E aí ele estava dizendo assim, pô, eu preciso voltar ao primeiro amor. Como? Ao primeiro amor que ele sentiu por Cristo, porém ele se enfiou dentro da religião. E lá ele conviveu com alguns irmãos, confraternizou. E foi muito bom. Não vou dizer para você que o tempo em que eu vivi na religião foi ruim, em termos de relacionamento. Foi ruim em alguns aspectos, profissional. Por exemplo, eu falei para minha esposa que eu não faço mais trabalho para crente, porque eles pensam em levar vantagem em tudo. Eles querem que você faça como se fosse para você mesmo, de graça. Então eu falei para minha esposa, eu prefiro 1000 vezes trabalhar para um espírita, qualquer pessoa, mas para um cristão religioso já é complicado. Eles acham que são merecedores mais do que os outros. E eles acham que eles merecem de fato um descontão, uma atenção dobrada e coisa do tipo. Fora isso, eu tive um bom relacionamento. E aí essa pessoa falou, pô, você já está 1 ano fora. Tu nunca pensou em voltar não, cara? Falei, voltar? Voltar de um lugar do qual não me revelou a verdade. Voltar para um lugar que não me revelou a verdade. Voltar para um lugar que me omitiu a verdade. Que tentou esconder, tirar do meu alcance as coisas que eu podia descobrir. Falei, não passa pela minha cabeça. Aí ele, poxa, eu me sinto culpado. Eu falei, mas por que você se sente culpado? Aí ele, eu tenho medo, cara, de continuar nessa vida e a porta da graça se fechar. Assim, eu não sabia que ele era dessa denominação da qual eu fiz parte, eu não sabia. Só sabia que ele estava desviado, mas de qual denominação ele era, não fazia ideia. Não fazia a mínima ideia. Aí ele, se a porta da graça se fechar, aí é tarde. Aí eu falei, olha só, qual a credibilidade que você dá para a obra de Cristo no madeiro? Aí ele falou, pô, cara, ele morreu para me salvar, para salvar a gente. Eu falei, exatamente. E por que você está preocupado? Porque se a porta da graça fechar, aí é tarde para mim e para você. Eu falei, a porta da graça fechar. Então quer dizer que depende da condição em que eu me encontro. Depende da condição em que eu me encontro para poder alcançar a salvação? Aí ele ficou pensando, ficou bem pensativo na hora. Aí falou, não, cara, ele morreu para nos salvar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Aí eu falei, aonde que está escrito isso? Aí ele me mostrou lá, né? Ele me levou lá para os livros lá do Novo Testamento, para os Evangelhos. Que ele disse que quem crê e for batizado será salvo. É Atos.
Aí ele disse também que negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso foi o que Cristo disse para os judeus. Porque os judeus, eles tinham uma obediência a ser observada, a ser obedecida. Eles tinham algo a obedecer. E eu e você somos livres. Não obedecemos porque somos obrigados a obedecer. Obedecemos porque somos livres e Ele nos mostrou que o que Ele fez para nos colocar em liberdade não nos isenta da responsabilidade. Eu não amo a Cristo porque eu sou obrigado a amá-lo. Eu amo porque sou livre. Eu não preciso de uma lei escrita em 2 tábuas. Eu não preciso de nada escrito na minha frente para saber o que é certo e o que é errado. Porque a lei do Espírito da vida, a nova aliança que Ele firmou com a sua igreja, está gravada na minha mente e no meu coração. E aí ele ficou pensando, eu falei, olha só, você não está dando credibilidade alguma para o que Cristo fez. Uma vez salvo, é salvo para sempre. Aí não, cara, isso não é bíblico. Eu falei, como não é bíblico? Aonde que eu encontro isso? Aonde que eu encontro isso? Na Bíblia. Como não é bíblico? Aí eu abri lá para ele, Romanos 8, 28. Vamos lá, para a gente fechar aqui. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas, eu falei para ele, né? Está escrito, eu li o que está escrito, não é que eu falei, eu li o que está escrito para ele. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu fiz a pergunta, falei, você ama a Deus? Amo. Eu falei, como que você consegue amar e ter medo daquele a quem você ama? Não é algo contraditório. Eu amo a minha esposa, porém eu tenho medo dela. O que eu posso esperar da minha esposa? O retorno do amor que eu dispenso por ela. Se eu amo a Deus, o que eu posso esperar dele? Se eu que sou ruim sou capaz de amá-lo, o que eu posso esperar daquele que é bom? O retorno do amor que eu dispenso a ele. Sabemos, pois, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui tem uma condição. Quem é que ama a Deus? Aqueles que são chamados. Segundo o quê? Segundo o propósito do próprio Deus. Eles são chamados para amar a Deus. Eu só amo a Deus porque eu fui chamado por Ele para amá-lo. Se você ama a Deus é porque você foi chamado para amar a Deus. E tudo que acontecer, bom ou ruim, será para o meu e o seu bem. - 29. Porque é os que de antemão conheceu. Esse de antemão aqui quer dizer desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Desde antes de o mundo ser criado, Ele já nos conhecia. Aí você vai dizer, claro, na sua presciência. Não. Ele já nos conhecia, porque antes de nós sermos filhos de nossos pais biológicos, nós somos filhos de Deus, no Espírito. Nosso Espírito não fazia parte desse plano. Não fazia parte desse plano material. Assim como os filhos participam da carne, ele também participou. Hebreus 2,14. Os filhos participam na carne,
ele também participou. Quem é os filhos que participam na carne? Quando ele fala para Jó, mede a largura da terra, se é que podes. Onde estava tu quando eu estava lançando as estacas, sei lá, os fundamentos? Jó já existia. E aí Jó fala que com leite foi coberto. Ou seja, Jó foi colocado num corpo. Deus cobra Jó uma coisa que Jó presenciou, só que Jó não lembrava por estar fazendo parte dessa natureza terrena. Mas isso aí é uma questão para um outro vídeo. Aí ele diz assim: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele predestinou com um propósito. Ele predestinou aos que chamou, aos que conheceu de antemão, predestinou. E aos que predestinou, a este também, né? Ou seja, o que Cristo veio fazer foi manifestar a natureza daqueles a quem ele havia predestinado. Cristo, não sendo um homem natural, mesmo num corpo físico, ele veio representando aqueles a quem ele havia predestinado a ressuscitar, e sendo Cristo o primeiro entre todos eles. Ele já havia predestinado, mas ninguém ressuscitaria antes de Cristo, porque Cristo é o modelo daqueles a quem ele predestinou, e ele predestinou, né, o que está escrito? Predestinou para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Predestinados, sim. Salvos, sim, para sempre. Ou você vai dizer que o que Cristo fez não é suficiente e a presciência e a predestinação de Deus não se concluiu ainda? Ele predestinou ou ele não predestinou? E ao que predestinou, chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou também glorificou, ou não? E aqui a gente encerra no próprio Romanos. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não há distinção. É sobre todos os que creem. Não importa se branco, negro, grego, judeu, egípcio, não importa se cristão, se macumbeiro, se espírita, se feiticeiro, se satanista, não importa. Não há distinção. Se você crê, a justiça de Deus está imputada sobre a sua vida. Sendo justificado, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E isso Paulo está falando para aqueles lá, pessoal. Agora olha só, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A justificação veio por meio de Cristo Jesus de uma forma gratuita, para que eu e você não tenhamos
a necessidade de ter que pagar preço, a ter que se sacrificar em alguma coisa. Porque ainda que nós fizéssemos isso, seria insuficiente. Nossas obras nunca serão capazes de nos justificar perante o Criador. Nossas obras, nossa justiça é trapo de imundícia perante Ele. Eu deixo essa mensagem com vocês. Feliz 2020 a todos. Perdoe essa minha ausência. Eu espero que no ano que vem tudo volte ao normal, para que eu com mais frequência tenha aqui uma abordagem nova, para que você também possa receber a revelação do Evangelho da Graça que foi revelada a Paulo. Cristo em nós, a esperança da glória. Deus é tudo em todos e em mim e em você. Sejamos livres e tenhamos os olhos iluminados com o Evangelho da Graça de Cristo revelado a nós. Somos livres para amá-lo. Não somos obrigados, porém livres, amamos eles. Ok? Um beijo no coração. A paz de nosso Salvador a todos. Até a próxima e feliz 2020.